Olá, gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais um Sinopse Tributária News. Eu sou Renata Correia Cuba, sócia da área tributária do Matos Filho. Estou aqui hoje com o Reinaldo e com a Gabriela Lemos para falarmos um pouco das lições que a gente tem aqui da jurisprudência do PIS e da COFINS e o que elas nos trazem para a reforma tributária com relação ao IBS e à CBS. Sabemos aí que temos aí dois tributos bastante diferentes, aí a CBS e o IBS vieram como uma solução para vários problemas apresentados aí pelo PIS e pela COFINS no passado, com relação a possibilidades de creditamento, documentação fiscal e várias discussões que a gente teve ao longo dos anos com relação à base de cálculo, inclusão de tributos na base de cálculo um do outro, e gostaríamos aqui hoje de bater esse papo para refletir um pouco das lições, dos pontos que estão, de certa forma, consolidados ou em consolidação na jurisprudência, que nos trazem reflexões para pontos que já foram refletidos por conta da própria decisão das próprias decisões do judiciário na legislação da CBS e do IBS, e pontos que ainda devem trazer reflexões, tanto para o legislador quanto para nós, né, operadores do direito, na estruturação das nossas atividades, pensando na tributação futura. Então, eu começo aqui fazendo uma provocação, claro, sobre a tese do século, né? Porque a gente tem no PIS e na COFINS aí várias discussões aí de base de cálculo, e a mais recente provocação que a gente tem tido no estudo da reforma tributária tem sido no sentido de que a gente não teria mais essas várias discussões, exatamente porque o novo sistema seria muito mais simples, único, e não incluiria aqui espaço para essas discussões. No entanto, né, na mesma esteira que a gente teve aí com o tema 69, que gerou várias discussões filhotes, aqui a gente já começa numa reforma tributária com a PEC 45 lá atrás, trazendo expressamente que o IBS e a CBS não comporiam a base de cálculo aí do IPI, do ICMS e do ISS, o que foi vedado na leitura da emenda constitucional 132 e também na lei complementar 214, né? Nos trazendo a preocupação de que haja uma intenção, sim, de tributar e de que a inclusão do ICMS, do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS, do IPI e do ISS ocorram para esse período de transição. Tanto é assim que recentemente tivemos aí menção, né, pelo Jota, de que os entes tributantes nas três esferas foram ouvidos, no sentido que haveria intenção, sim, de tributar, o que muito preocupa os contribuintes. O que a gente acha que essas lições aí trouxeram da 69, né? Queria ouvir um pouco a Gabriela aqui a respeito, que atuou e atua ainda muito no tema com os filhotes. Podemos estar seguros? Temos uma reforma blindada? Oi, Renata. Oi, Reinaldo. Obrigada aqui pelo convite de participar desse podcast. Eu acho que esse é um tema super interessante. Você termina aqui sua fala me fazendo uma pergunta ou um comentário que é algo que sempre martela aqui na minha cabeça quando a gente pensa em reforma tributária. A gente fala muito em segurança jurídica, a gente fala muito em estabilidade das decisões judiciais que a gente tem. E a realidade é que a maior lição que a gente tem desse passado de contencioso a gente tem muita discussão tributária hoje no Brasil. Discussões que elas não terminam. Cada vez que a gente tem uma decisão, uma análise que é feita muitas vezes, uma interpretação da legislação pelos atos normativos, pelo CARF, pelo judiciário, a gente acaba ficando com outras dúvidas e outras discussões acabam surgindo. Então, o que eu esperava de uma reforma tributária, que eu espero que a gente vivencie numa reforma tributária, é um ambiente de segurança, em que a gente, enquanto contribuinte, enquanto advogado também, que está orientando ali o cliente a seguir um ou outro caminho, a gente tem um pouco mais de segurança para definir ali qual é a estratégia a seguir, qual é a tributação correta a ser feita. Eu acho que isso é importante, inclusive, para crescimento do Brasil, né? Acho que é um elemento muito importante que a gente deveria buscar. Quando eu penso no tema 69, né, para quem da tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PiscoFins é impressionante. Vai fazer 10 anos que a gente teve esse julgamento, foi lá em março de 2017, e até hoje a gente lida com os efeitos, com as novas discussões, ou com as dúvidas e incertezas sobre o resultado daquele julgamento e o quanto aquilo que foi decidido lá
se replica em outros casos que têm uma matéria semelhante. Infelizmente, eu não tenho como te dizer aqui que a gente tem segurança de que o tema vai ser aplicado, de que aquele entendimento de que esses tributos que incidem sobre a receita correspondem ao mero ingresso nas contas do contribuinte, por essa razão não teriam aquela mesma natureza de receita, que seriam passíveis aí de tributação, seja pelo PiscoFins, pelos outros tributos que têm a mesma uma base muito semelhante, né? O próprio ICMS, o ISS, o IPI, a CPRB, que a gente já viu ser julgada também pelo STF, enfim, a gente acaba tendo incertezas e insegurança sobre esse assunto, em discussões que se estendem aí há quase 10 anos e sem grande perspectiva de terminar num curto espaço de tempo, e pior, de serem reiniciadas com a reforma tributária. No geral, a grande promessa ou o grande elemento que veio num dos dispositivos, quando a gente começou a vivenciar e discutir os textos da reforma, era que os tributos seriam aplicados por fora, eles seriam calculados por fora, e por essa razão não teria o impacto da tributação por dentro e do impacto de tributo incidindo sobre tributo ou sobre receita que não tem efetiva natureza de receita para o contribuinte. Textos foram, vieram, discutiram e no final do dia o que aconteceu foi que o texto que foi aprovado na lei complementar, ele não tem uma ressalva expressa de que IBS e CBS sejam excluídos da base de cálculo do ISS, do ICMS, do IPI, naquela fase de transição, né? Estamos falando aqui especialmente do período de transição de 27 até 32, que é o período em que a gente deve enfrentar aqui uma potencial nova discussão que deve ser levada para o judiciário. A menos que venha uma mudança legislativa, uma alteração aqui, a minha sensibilidade é que esse é um tema que muito provavelmente vai ser judicializado. Eu já tive interações com clientes sobre esse assunto e talvez não estejamos hoje no momento dessa judicialização, mas eu tenho absoluta certeza de que às vésperas aí da cobrança concomitante de IBS com o ICMS e o ICMS, a própria CBS, a gente vai ter essa discussão sendo levada ao judiciário, com um desfecho que eu espero que seja consonante com o do tema 69, porque a discussão é exatamente igual. Temos que esperar para ver como que o assunto vai se desenrolar, mas a minha perspectiva, ela sem dúvida nenhuma, seria de que a gente teria uma excelente tese para levar para o judiciário. Exatamente a preocupação que a gente tem de ter, na verdade, novos nomes para velhos problemas e está criando um novo litígio nas mesmas bases de litígios que levaram décadas, né? E falando em litígio que levaram décadas, a gente pode também pensar em outro tema que foi endereçado durante a concepção da própria lei complementar, que foi no sentido que a gente não gostaria mais de ter discussões específicas sobre vários tipos de creditamento nos diversos tributos, várias restrições, e algumas delas nos parece que ainda permanecem, porque a exceção, né? A exceção na reforma tributária para creditamento, em princípio se dizia, veja, é muito simples, somente se excepcionará o crédito relativo ao uso e consumo pessoal, e a gente passa a ter discussões aí num sentido alargado. Eu quero ouvir aqui um pouco o Reinaldo a respeito da saga também dos insumos, né? E o que a gente leva dessas lições para a reforma tributária, já que a gente tem uma reforma que não é insumo, mas da mesma forma e com as mesmas, talvez, razões, possa abrir um flanco similar ou não. Reinaldo, o que você conta para a gente a esse respeito da sua experiência aí em tribunais administrativos, no CARF, especificamente com o PIS e a COFINS? Obrigado, Renata. Obrigado, Gabriela. Bom, esse tema dos insumos é um tema antigo, né, que a gente já discute há muitos anos, e hoje teve o capítulo, né, o STJ acabou tendo uma discussão em repetitivo, definindo o que eram insumos, definindo a questão da essencialidade, relevância, tinha uma previsibilidade que isso levasse a uma diminuição do contencioso, mas pelo contrário, aumentou muito o contencioso, muitas discussões com relação a qual que seria a possibilidade de tomada de crédito, qual que não seria, e de forma curiosa, o CARF julgou uma súmula impedindo a tomada de crédito por parte das empresas do varejo. Então, isso é uma questão que demonstra que, mesmo tendo um repetitivo da STJ dizendo o que pode ser tomado de crédito, que isso não pacifica, pelo contrário, gera ramificações no contencioso administrativo e no contencioso judicial.
Quando a gente olha essa questão, pensando até na reforma tributária, qual que seria um ponto de atenção? Todo contribuinte que eventualmente não aproveitou os insumos, que eventualmente não tenha realizado esse registro na sua contabilidade, tem uma oportunidade eventualmente de rever esses registros, realizar a contabilização desses valores para o aproveitamento, porque na fase de transição existe ali uma zona cinzenta de como será esse aproveitamento, porque dos créditos que estão registrados não há dúvida. Agora, após início da reforma, você poderia eventualmente retificar um período anterior de um crédito de uma outra sistemática, né, tributária, para reconhecer esse crédito tributário? Na dúvida, o melhor é realizar esse procedimento de forma prévia, para quando chegar o novo regime, já esteja registrado e utilizado. E aí vem uma nova surpresa, porque quando a gente olha dentro do CARF, a gente já teve decisões favoráveis com relação à questão do extemporâneo, que é justamente aquilo. Eu não utilizei no passado, eu provo que não utilizei no passado, registro hoje, neste momento, e passo a aproveitar. A gente teve decisões em 2023 favoráveis ao contribuinte, em Câmara Superior, saiu uma súmula dizendo: se você quer aproveitar crédito temporâneo, retifique todas as suas declarações. Então, existe hoje uma questão muito sensível, e aí abre até uma discussão no judiciário, que é aquela: a formalidade pode me impedir de usar um crédito? Porque se eu provo, né, e era jurisprudência favorável de Câmara Superior do CARF, se eu provo que eu não usei esse crédito, que o crédito é legítimo, por que não utilizá-lo, né? Então, com essa proposta, e até foi aprovada essa súmula do CARF, ele acaba vindo uma decisão que no administrativo, todo contribuinte que adotar esse procedimento, vou rever o meu passado, não usei esse insumo, ele é legítimo e vou registrar, se ele não retificar as obrigações acessórias, certamente será autuado, vai sofrer ali toda uma discussão no contexto administrativo, e que com essa súmula do CARF, ele vai perder. Então, esse caso, inclusive, ele nem poderia ser discutido mais dentro do CARF no âmbito de Câmara Superior. Ele poderia até chegar a uma discussão de turma ordinária, mas a turma ordinária aplicaria a súmula, que a súmula é de aplicação imediata, seja pela delegacia de julgamento, seja pelo CARF. Então, a questão de insumos, ela novamente ela não tem uma solução, e tem essa questão que é uma complicação para o novo regime. O ideal é retifique todas as obrigações, mas a gente sabe que muitas vezes a retificação de todas as obrigações não é algo viável, não é algo fácil. Então, também certamente teremos brigas com relação a essa questão do aproveitamento extemporâneo. É um pesadelo do qual acho que todos os contribuintes hoje fogem, né, a retificação, mas acho que além disso, nós temos também, lá no precedente, no tema 179, quando foi julgada exatamente a transição do regime cumulativo para o não cumulativo, o que nos chama atenção é que naquele momento foi decidido que não há direito adquirido com relação a regime jurídico em período de transição, né? E se o mesmo racional for aplicado no futuro, para os créditos que eventualmente não tiverem sido devidamente aproveitados a tempo antes de 30 de dezembro de 2026, nós podemos estar vivendo exatamente o mesmo problema, né? Então, nessa seara também nem todos os pontos estão decididos, e o tema insumo e a forma com a qual ele foi também desenvolvido nos leva a pensar no que pode acontecer no tema uso e consumo pessoal, que é a nova exceção. Então, assim, não é mais insumo, não é mais uma classificação nos novos tributos, mas tem outros requisitos, mas um formato muito parecido de exceções que podem vir com o tempo, podem ser fruto de interpretações diversas, e com um espaço muito mais aberto, né, para litígios, com uso e consumo pessoal. E outro tema utilizado pela lei também muito próximo ao que já é utilizado na Lei Complementar 87, né, a Lei Candir, que é bens que não sejam divorciados da atividade econômica do contribuinte. Um conceito um tanto quanto mais largo do que insumos ou créditos específicos estabelecidos em legislação, né? O que alheia a atividade do contribuinte? Nós temos aí 3 décadas de discussão sobre o que está ou não relacionado à atividade do contribuinte, e do aniversário da Lei Candir também, das últimas décadas, pelo mesmo tema com relação ao acreditamento de ICMS. Então, devemos ter
podemos esperar discussões parecidas, caso não seja endereçado propriamente pelo legislador. E a gente volta na questão da segurança, né? A gente vem com a reforma tributária tentando evitar o contencioso, diminuir acervo de contencioso, e a gente continua com a legislação trazendo termos relativamente abertos que permitem ainda novas discussões, só que agora vai mudar, a gente não vai mais discutir ou o que é insumo, barra essencialidade e relevância, mas vamos discutir o que é uso e consumo. Enfim, são novas discussões, mas potencialmente presentes aí na nossa realidade no futuro. O que é uso e consumo, o que é alheio ou conectado à atividade econômica do contribuinte. Há um leque bastante aberto com potencial para litígios, infelizmente. E as próprias súmulas, né, que foram aprovadas aí recentemente, e o que a gente vê de evolução nessa relação dos julgamentos, na relação fisco-contribuinte, não parece estar na mesma toada que o otimismo propagado pela proposta, né? E dentro desse mesmo assunto, acho que temos mais um, né, que também estava endereçado nas legislações dos tributos em vias de extinção e está endereçado na reforma tributária. E gostaria de te ouvir a respeito dos descontos, né, tão presentes em todas as operações, os contratos, as discussões sobre os descontos condicionados e incondicionados, a incerteza que ainda existe a respeito do que é uma formação de preço e um ajuste prévio, um ajuste futuro incerto. Como você vê esse assunto, Gabriela? O tema dos descontos concedidos, basicamente, é uma prática muito comum, né? Especialmente no varejo, na cadeia de venda e de produtos. A gente enxerga as bonificações como verdadeiros descontos concedidos pelo fornecedor para reduzir o valor do preço. Na medida em que é um desconto, não deveria efetivamente compor uma receita de quem recebe um desconto, né? Eu lembro sempre de uma decisão muito interessante da ex-ministra Rosa Weber, num caso que ela estava. O tema era outro, né? Era um tema de piscofins e importação, tal, mas no raciocínio daquela decisão vinha um conceito que, a meu ver, faz muito sentido, que é uma receita meramente contábil não teria o condão de se configurar num fato gerador, numa materialidade de incidência tributária. Algo que é contábil não poderia automaticamente ser visto como uma receita que é a base de cálculo efetivamente desses tributos. Então, na minha concepção aqui, eu acho que a gente tem um cenário que deveria ser muito razoável para que o desconto não fosse efetivo, ou a bonificação não fosse efetivamente tributados pela Receita Federal como se Receita fosse, mas a verdade é que esse é um assunto em discussão já há muito tempo. A gente tem hoje um precedente muito favorável que vem da primeira turma do STJ, a gente tem um precedente desfavorável que vem da segunda turma do STJ. Esse assunto ainda vai ser analisado sobre a natureza dessa bonificação ou desse desconto. E o que acontece é que hoje a gente tem inúmeras discussões em andamento, seja na esfera administrativa, seja no judiciário, tanto tem essas discussões que nessa semana a gente teve a publicação de um ato da Receita Federal conjunto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, criando uma nova modalidade de transação específica para contencioso relacionada a essa discussão. Então, ou seja, é um assunto que a própria Receita Federal, Fisco, estão olhando como sendo algo incerto e, portanto, com interesse em se dar descontos para que o contribuinte encerre as discussões e pague uma parcela do valor em discussão, como se fosse um acordo, efetivamente, é isso que propõe a transação de contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica, que é o caso aqui. E a despeito disso, a gente vem com o novo texto da reforma tributária, né, com a nova regra de incidência de IBS e CBS, claramente colocando que a bonificação ou o desconto, para que ele não seja a base de incidência, ele precisa ser um desconto formalmente incondicionado, efetivamente destacado na nota e pré-pactuado entre as partes. Então, eu acho que aqui a gente tem algo que nasce nesse momento na legislação com uma grande incerteza se isso é factível ou não, considerando
inclusive um termo que já existe hoje, é um modelo praticado hoje de um assunto que já está em discussão no judiciário. A legislação desse jeito, a depender do desfecho da jurisprudência, né, do entendimento do STJ da matéria, tende a ser algo que vai ser diretamente impactado lá na frente. Tende, né? Porque não necessariamente a gente tem aqui um precedente que ele vai ser automaticamente aplicável para os períodos posteriores à reforma. Mais um assunto para a gente acompanhar de perto, porque apesar de ser um assunto de décadas e ainda não está decidido, e deve continuar no radar aí de todos aqueles, e são todos, né, que discutem, negociam formato de preço, rebates, parcerias diversas com as várias prestações pagas em contratos com seus fornecedores e com seus clientes, né? Importantíssimo esse ponto do desconto também. Outro ponto que tem aqui nos afligido é a questão, né, do condicionamento à idoneidade de documento fiscal, que já é um objeto aí do passado de muita discussão, temos muitos litígios a respeito da conexão com o documento fiscal como condição ao crédito, que agora se acumula com o pagamento, então o crédito está condicionado ao pagamento, e a idoneidade do documento fiscal também temos precedentes disso, né, Reinaldo? O CARF também já se posicionou a respeito, a gente sabe que essa questão da idoneidade, no passado, a gente não está tratando efetivamente de operações inidôneas, mas muitas vezes até por um erro de documento fiscal, em um campo de documento fiscal, muita investigação tem que ser feita para verificar a efetiva ocorrência de operação, e temos um sistema que pode ter um potencial aí para fraudes futuras, né? Como se discute muito nos IVAs implementados, embora a gente tenha um otimismo com relação à nossa tecnologia, pelo menos noticiado até o momento. Mas também segue na linha dos descontos, na linha de outros pontos que nós discutimos aqui, uma preocupação com o que nós temos a respeito de documentação fiscal e esse momento em que a gente vai ter tudo de uma forma eletrônica, automatizada, né? O split payment, cada ente tributante já tendo direito à sua porção na forma do pagamento. Já tivemos aqui em outros sinopse tributária news discussão específica do split payment e das questões aí de venda a prazo e outras discussões aí de tempo de pagamento. Agora, acho que além dos pontos que a gente já tem da jurisprudência, que nos trazem aí preocupações com relação ao futuro, a gente tem também algo que nos sinaliza como tratar ainda, como tratar pelo legislativo ainda no futuro, no desenvolvimento dessa implementação, várias dessas questões, seja porque já foram incorporadas na lei complementar, né, como é, por exemplo, o caso de creditamentos de resíduos sólidos, que foi objeto de muita discussão para PIS e COFINS, e hoje já vem como um benefício reconhecido e incorporado na legislação, né, considerando o fim a que se destina. Mas acho que temos um histórico aqui de implementação do próprio sistema não cumulativo da PIS e da COFINS, que nasceu com pouquíssimas exceções, né, muito mais ali para as financeiras, e foi sendo excepcionado, né, criando essa colcha de retalhos que nos aflige e nos traz todos esses problemas que a reforma tributária promete resolver. No entanto, a própria reforma, na sua gênese, nasceu como uma ideia única, com pouquíssimas exceções, e a reforma possível, que foi a reforma aprovada, ela já tem um número muito maior de exceções, trazendo um potencial para que a gente reconstrua algo parecido com relação ao IBS e à CBS, como ocorreu com o PIS e a COFINS, né? Então, eu acho que assim, esses exemplos que a gente trouxe nesse pequeno debate nos mostra que a gente ainda está num momento de construção aí dessa implementação, buscando a segurança jurídica, né, a tão sonhada, buscando a diminuição dos litígios, mas isso ainda está um pouco longe de acontecer, né? Sabemos que aqui nós temos uma construção de um novo modo de lidar do contribuinte, uma nova relação fisco-contribuinte prometida na gênese da reforma, mas que ainda, pelo que a gente vê do termômetro do que ocorre no judiciário e no que ocorre em fiscalização, ainda estamos aí nos primeiros passos.
Então, sejamos aqui esperançosos, né, que esses pontos sejam endereçados e que a gente parta para uma cultura de menos litígio, não repetindo esses erros do passado, para que a gente não tenha realmente os nossos velhos problemas apenas com nomes novos. Obrigada, Gabriela, obrigada, Reinaldo, e obrigada a vocês que estiveram conosco até aqui. E esperamos vocês para mais um Sinopse Tributária News brevemente.